Valéria. Meu nome é Andréa Furlan, sou médica brasileira, formada em São Paulo, na mesma turma que a Valéria, e agora moro no Canadá há 22 anos. Estou vendo a Pérola Plattler, que é a fisiatra que me trouxe aqui para o Canadá, por causa dela que eu estou aqui em Toronto. E eu sou a pessoa que trouxe o ECHO aqui para o Canadá. A gente começou a fazer isso aqui, ECHO, desde 2014, eu faço para dor crônica, e eu já ajudei a 29 outros grupos começarem a fazer ECHO aqui no Canadá. Então, eu tenho um pouquinho de experiência na área de dor crônica. E a Valéria, então, me convidou para falar sobre o final do confinamento, do lockdown. O que está acontecendo aqui no Canadá. Então, eu vou falar um pouquinho da nossa experiência e como que a gente está se sentindo. Como esse aqui é um ECHO, cuidando de quem cuida, então, como que a gente se sente com essa reabertura do confinamento, do lockdown? Então, eu vou passar meus slides aqui. Deixa eu pegar eles aqui. Estão vendo aí o meu... Tá vendo meus slides? A Valéria me dá uma... Tá bom. Então, se vocês quiserem me achar, eu estou sempre no Twitter, todo dia eu estou tweetando, no meu nome é no Twitter ADFurlan, mas eu também tweeto pelo ECHO Ontário e também pelo projeto ECHO Brasil, que foi uma conta que a gente abriu agora. Bom, eu espero que no finalzinho dessa apresentação, eu pretendo falar em 20, 25 minutos no máximo, e depois a gente vai ter um período de discussão. Espero que depois da minha apresentação vocês possam saber o que está acontecendo aqui no Canadá, entender também por que o lockdown, né, o confinamento traz felicidade e alívio para algumas pessoas, os comerciantes, mas também ansiedade para outras, né? E discutir algumas estratégias, como que a gente pode fazer para lidar com o fim do lockdown. Então, só para vocês saberem um pouquinho como que é a distribuição do Canadá, essa é a população do Canadá. Somos em 38 milhões de pessoas aqui, e o corte de 50% é na idade de 40 anos. Então, 50% da população canadense é mais velha que 40 anos, ou mais nova. A expectativa de vida aqui para mulheres é 84 anos e de homens é de 79. Então, uma pirâmide um pouquinho diferente da do Brasil. Como que está sendo a distribuição dos casos do Covid aqui no Canadá? Então, essa azul é no Canadá e esse de verde é em Ontário, a província onde eu moro. Vocês veem aqui que o grupo mais afetado pelo Covid foi os de 80 anos e mais velhos, 16% de todos os casos. Mas isso é porque tem bastante gente de idade, também eles foram afetados e testados mais. Mas também afetou crianças e gente jovem. Agora, o que a gente está vendo em Ontário é que as pessoas, eu tenho essa estatística só de Ontário, a gente vê que quem morreu mesmo foram só os idosos. Até agora não morreu ninguém, nem criança, nem adultos jovens. Mas vocês estão vendo essa curvinha azul aqui, esse azul clarinho aqui em Ontário? Essa daqui são os casos ativos. Então, quem está tendo Covid agora, nas últimas 2 semanas, em Ontário, são jovens, por causa da reabertura. A maioria da província de Ontário já está na fase 3, que é a abertura total. Toronto, a gente vai entrar na fase 3 amanhã. Toronto foi a última cidade da província de Ontário que vai entrar na abertura fase 3. E que é abertura total, mas com as medidas de segurança, distanciamento, máscara, aquelas coisas. Então, a gente vai poder voltar a comer dentro dos restaurantes, porque, por enquanto, não estava podendo comer lá dentro, só take-out e delivery. Mas vocês veem a distribuição aqui, como que está sendo, né? Outra coisa também que a distribuição do Covid no Canadá, essa é a população do Canadá. A gente sabe que a província de Ontário, e essa marquinha amarelinha aqui é onde eu moro, eu estou aqui em Toronto. A província de Ontário é a maior em termos de população do Canadá. 38 milhões tem no Canadá, mas 14 milhões são em Ontário. A segunda província é Quebec, com 8,4 milhões, e a terceira mais populosa é British Columbia, BC, com 5 milhões. E vocês vão ver no próximo slide, guarda isso aqui na sua mente, porque o próximo slide vai mostrar qual que foi a distribuição do Covid no Canadá, que não acompanhou a população. Na verdade, a província que teve mais casos de Covid foi Quebec. De todos os casos até hoje no Canadá, foram 114 mil casos.
quase metade, 58.728 foram na província de Quebec, que não é a mais populosa. E depois foi Ontário. E vocês veem, olha para British Columbia, BC, 3.500 casos apenas, com 5 milhões de habitantes. Então, porque as políticas de distanciamento, as políticas foram um pouquinho diferentes na província, e de província para província. Então, vou mostrar um pouquinho o que aconteceu de diferente. Isso aqui está em francês, porque vem da província de Quebec. O primeiro aqui do lado esquerdo é a campanha que eles estavam fazendo em março. Vocês veem a data aqui, 30 de março de 2020. O que eles estavam enfatizando em Quebec? Praticamente 4 coisas. Estavam enfatizando espirrar, se você estivesse espirrando para fazer isso no cotovelo, para usar um lencinho, lavar a mão e manter distância de 1 a 2 metros. Era isso, era essa mensagem que o governo passava para Quebec. E claramente não funcionou. A gente pode ver que depois, no mês de abril, teve muitos casos em Quebec, porque não estava funcionando, essas 4 medidas não estavam funcionando. Então agora, o da direita aqui é basicamente o que está funcionando agora, é o que está em voga agora em Quebec. Continua espirrando na manga, usa o lencinho, lava a mão, é 2 metros de distância e fica em casa. Então, você está vendo agora a quinta coisa que eles adicionaram aqui é fica em casa. Então, foi por isso que começou a funcionar e os casos, então, em Quebec começaram a cair. Bom, essa aqui é a curva de casos novos reportados no Canadá. Então, como vocês podem ver aqui, a gente já passou a curva. O pico aqui no Canadá foi dia 21 de abril. Não é esse pico, essa spike aí para cima, não é o dia do pico. Isso aí foi uma medida que teve muitos casos que foram passados de um dia para o outro. Dia 21 de abril está mais ou menos aqui, olha, onde está essa plaquinha aqui mais escura. E de lá para cá os casos foram diminuindo, isso de casos novos. E essa daqui é a curva de mortalidade de pessoas que morreram aqui no Canadá. Então, a gente pode ver que, e eu peguei esse slide aqui alguns dias atrás, então vocês podem ver que já não está, basicamente já não está morrendo mais ninguém no Canadá, foi controlada a pandemia, e eu vou falar para vocês então um pouquinho o que foi que a gente fez aqui, e quais são as diferenças que está tendo, principalmente com os Estados Unidos. Bom, basicamente esse é o slide mais importante. Eu vou pedir para o Felipe colocar o link dessa reportagem no chat, porque o que a Paula Newton resumiu aqui nessa entrevista, nesse capítulo que ela fez para a CNN, basicamente resume tudo. Eu não vou mostrar o vídeo, porque tem 3 a 4 minutos e está em inglês, mas eu vou resumir para vocês o que está acontecendo de diferente entre o Canadá e os Estados Unidos. Então, esse gráfico que ela começa explicando, esse gráfico vermelho é o Canadá, o azulzinho é os Estados Unidos, é o número de casos de Covid per capita, por pessoa, pela população. Então, vocês veem que o Canadá, o número per capita foi bem baixo comparado com os Estados Unidos continua subindo. E aí ela começa a comparar. O que o Canadá fez e os Estados Unidos está fazendo que são diferentes? Primeira coisa que ela reconheceu, aqui não existe controvérsia com o uso de máscara. O governo falou para usar máscara, todo mundo sai usando máscara, não tem gente que fica discutindo, vai usar máscara, não vai, os políticos não ficam discutindo e discordando uns com os outros. Todo mundo concordou. Nível federal, nível da província e nível da cidade. É máscara? Demoraram um pouco para fazer essa decisão. Não foi logo de início que eles falaram da máscara, foi no meio de maio, mais ou menos, que eles começaram a falar para usar máscara, mas depois que falaram para usar, todo mundo estava usando. Teste, teste e teste, desde o início. Muito teste, testando muito a população, tentando identificar onde estavam os casos. Aqui também tem um sistema gratuito de saúde para todo mundo, inclusive eles abriram para quem está ilegal. Tem muitos imigrantes que estão aqui no Canadá, que são ilegais, que não têm o cartão de saúde, mas eles falaram, todo mundo que tiver uma gripinha, uma tosse, pode ir para o hospital, vai ser testado, vai ir para a UTI se precisar, não é porque você não tem o cartão de saúde que você não vai ser atendido. E é grátis para todo mundo. Fechamento total. Realmente só ficou aberto serviços essenciais. Fechou tudo, as ruas estavam vazias, você não via ninguém. Tudo fechado por muitas semanas. Tanto que a gente está reabrindo agora e está reabrindo em fases. Distanciamento é 2 metros para todo mundo.
Abertura, então, em fases, foram programadas as fases, tanto que agora em Ontário, como eu falei para vocês, Toronto está começando a abrir na fase 3 amanhã. Está bem lento, bem com medidas, mas ela fala que o mais importante realmente que aconteceu no Canadá, que não está acontecendo nos Estados Unidos, é a concordância entre os partidos. Aqui a gente vê o nosso primeiro-ministro, Justin Trudeau, concordando com a pessoa de partido oposto, que é o conservador. O Justin Trudeau, ele é liberal, e as outras pessoas dos partidos conservadores, todos concordando. E o incrível é que quem realmente mandou na pandemia foi a Theresa Tam, que é a ministra da Saúde Pública no Canadá inteiro, e o que ela falava era lei. O Justin Trudeau falava, eu não entendo nada de saúde, eu não sei nada, eu não sou médico, o que ela falar é o que vocês vão ter que fazer. E nas províncias foram a mesma coisa. E por coincidência, são mulheres. A ministra da Saúde aqui em Ontário também é uma mulher. O que ela falava, o Ford ia lá e fazia. E na província de British Columbia também. A mulher lá, esqueci o nome dela agora, mas o que ela falava, o governador da província de British Columbia fazia. Então, não tem essa discussão, o que vai fazer, o que não vai. Falou, faz, e sem muito blá, blá, blá. Então, ela atribui que foi essas as coisas que funcionaram no Canadá, que nos Estados Unidos não estão funcionando. Mas nem todo canadense é canadense, né? No dia 23 de maio, foi um sábado super quente, calor, depois de 6 meses de inverno, vocês imaginam, fazer um sol, foi todo mundo para o parque. E foi aquele bafafá. Essa é uma foto do Trinity Bellwoods Park, um parque aqui de Toronto, de downtown. Vocês estão vendo todo mundo junto, sem máscara, falando, rindo, né? Então, saíram todas as notícias, todos os jornais, todo mundo falando, mas a semana seguinte, o prefeito de Toronto falou, tá bom, vocês querem ir para o parque? Tá aqui os círculos, fizeram o círculo na grama, vocês vão ficar dentro do círculozinho, ninguém pode sair, então essa daí era a foto do final de semana seguinte, lá do Trinity Bellwoods Park. Bom, mudando um pouquinho de assunto, o que a gente quer dos nossos líderes, né? Nós, como profissionais de saúde, o que a gente precisa, o que a gente quer que faça, principalmente com o fim do lockdown. Então, eu não inventei nada, aqui tem o Shanna Felt, que fez essa pesquisa, entrevistando profissionais de saúde e falando o que vocês querem dos seus líderes. Então, esse artigo, eu tenho uma lista de referências no finalzinho, que vocês podem dar uma olhada, mas eles basicamente, os profissionais de saúde querem que os líderes ouçam a gente, reconheçam o problema, eu quero conversar com os líderes, a gente tem soluções, vamos ter essa conversa bidirecional, eu quero que você me proteja, eu quero ter acesso aos EPIs, eu não quero transmitir para os meus familiares, eu quero ter acesso ao teste a hora que eu quiser, eu quero que você me prepare, se eu precisar ser remanejado, eu tenho que receber treinamento, eu quero que você me dê suporte para mim, para minha família, em termos de refeições, se eu precisar ficar 24 horas no hospital, se eu precisar dormir em algum lugar, não quero vir para casa, eu quero acomodação, transporte, ajuda psicológica. Eu quero que vocês cuidem de mim, principalmente se eu ficar doente, eu preciso de saber onde eu vou ficar, mas também eu preciso da minha família, eu preciso de alguém que tome conta da creche, os meus pais que são mais velhos, quem vai tomar conta deles, eu também, se eu fizer hora extra, eu preciso ser pago pelas horas extras, e eu quero uma expressão genuína de gratidão. Se vocês forem me agradecer, eu quero que isso seja genuíno. Agora, eu gostaria que vocês colocassem um pouquinho no chat. O que vocês sentem quando vocês ouvem falar que está acabando o lockdown, né? O confinamento está abrindo as portas. A gente, como profissional de saúde, como que é que a gente sente? Então, se vocês puderem começar a escrever no chat quais são as suas emoções, que você, depois eu acho que as psiquiatras aí do grupo, a Valéria, a Ana, né, a Denise, elas podem discutir e ajudar a gente na discussão. Quando a gente vê fotos, notícias como essa, né? O comércio vai abrir em Belém, as escolas, as crianças vão voltar, os bares, os restaurantes estão começando a abrir. Como que a gente se sente? Porque isso está trazendo alegria para uns que vão ter gente que está perdendo a fonte de renda, estão tendo que... Meu irmão, por exemplo, meu irmão está em São Paulo, ele é diretor de uma empresa e a empresa dele fechada, ele estava em desespero, porque ele tem 120 empregados e ele precisa pagar o salário dos empregados. Então, para algumas pessoas é alegria, mas para as outras, para a gente, traz muita ansiedade, né? Bom, eu gostaria só de mostrar para vocês esse gráfico que foi feito pelo SANSA. O SANSA é dos Estados Unidos, é o Substance Abuse and Mental Health Services Administration.
Esse gráfico é interessante porque é baseado em evidências em relação a um desastre natural. Então, pensa, por exemplo, no furacão, ou no terremoto. O que acontece com a nossa saúde mental quando a gente começa a ouvir falar da notícia? Então, está montando aquele furacão, o furacão virou nível 3, agora é nível 4, é nível 5, está chegando perto, vai chegar. O nível emocional das pessoas vai caindo. Isso é baseado em evidência, eles fazem questionários, pesquisas, perguntando para as pessoas como elas estão se sentindo, e eles veem que isso vai realmente acontecendo. Aí chega o acidente, né? Chegou o furacão, chegou o terremoto, todo mundo fica meio deprimido, mas acontece que isso sobe rapidinho. Tem uma curva que sobe rapidinho, porque fica todo mundo assim, recebendo ajuda, chega a Cruz Vermelha, chega todos os repórteres do mundo inteiro, e todo mundo querendo ajudar, então dá aquele picozinho emocional, todo mundo se sente um pouquinho feliz, naquele momento inicial, nos profissionais de saúde, todo mundo vendo, panelaço para os profissionais de saúde, né? A gente vai ver como que isso se adapta ao Covid. Aí depois entra aquele período, vai todo mundo embora, né? A Cruz Vermelha vai embora, os repórteres foram embora, e fica só aquela fase de desencantamento, né? E a gente entra num período aí de tristeza profunda, até o dia que tem o aniversário de 1 ano, todo mundo lembra de novo, e aí tem aquela queda de novo, e depois volta todo mundo ao normal. Então, essa é a curva que está escrita em inglês. Aquela outra que eu fiz primeiro foi uma adaptação minha que eu fiz com traçado. Mas essa daqui, então, depois a gente pode discutir no horário, na discussão, como que a gente está se sentindo quanto a isso, quanto à abertura do lockdown. Então, em que período que a gente está? O Covid é um pouquinho diferente, porque não tem exatamente um dia que aconteceu, não foi um dia que aconteceu o terremoto, um dia que aconteceu o furacão, basicamente está acontecendo todos os dias. E aquela parte do panelaço, todo mundo dando valor para os profissionais de saúde, né? Meio que aquela lua de mel, honeymoon, todo mundo se sentindo valorizado, mas de repente a gente está nessa fase do disillusionment, que é a desilusão, né? E como que a gente está se sentindo? E agora que então entra essa fase da abertura do lockdown, como que essa abertura, o término do lockdown, a reabertura, está afetando essa nossa curva? Então a gente pode discutir isso no período depois, tá bom? Então, só para terminar, como que a gente pode manter os números em baixa, né, os números do Covid em baixa? Aqui no Canadá, isso que a gente está fazendo, basicamente, evitar qualquer saída de casa que não seja essencial. Eles falam para a gente sempre perguntar, vai sair de casa, é essencial? Se for, sai, vai para trabalhar, vai no médico, não tem jeito de ficar em casa, então sai. Mas se não for essencial, fica em casa, cancelando todos os grupos de agrupamentos sociais. Agora que as igrejas estão começando a abrir e voltar, trabalhar de casa o máximo que der, o máximo que a gente puder usar essas medidas virtuais, né, que a gente está fazendo, tipo Zoom e Meeting, Google Meet, essas coisas. Manter as crianças longe de grupos de distância e não visitar os idosos, principalmente nos asilos de casas de repouso, né? 2 metros de distanciamento é melhor do que 1 metro. Essa é uma revisão sistemática e meta-análise feita por alguns colegas nossos aqui de Ontário, o grupo da McMaster University. Eles fizeram essa revisão para a Organização Mundial de Saúde. E aqui vocês veem nesse gráfico, eu não vou explicar tudo, mas esse daqui, que tem a curvinha azul indo para baixo, né? Essa daqui mostra que com distanciamento zero, a taxa de infecção é aqui. Com distanciamento de 1 metro, já tem uma diferença, ela cai. Com distanciamento de 2 metros, cai mais ainda. E não tem muita diferença entre 2 e 3 metros. Por isso que o governo aqui do Canadá decidiu por 2 metros, porque tem evidência de que 2 é melhor que 1 e não tem muita diferença entre 2 e 3. Eles falam pra gente, 2 metros é a distância de uma bicicleta. Então, imagina que existe uma bicicleta entre você e outra pessoa. Máscaras, todo mundo, é obrigatório. Se você está num ambiente onde não dá para manter o distanciamento de 2 metros, no ar livre, eles falam que não é obrigatório, mas se você está dentro de um ambiente confinado e não dá para manter a distância de 2 metros, é máscara para todo mundo. Existe evidência que tem máscara, ninguém discute isso aqui no Canadá, existe vários artigos, esse daqui é um deles, mas mostrando que a pessoa que está falando, se ela estiver infectada, ela passa
O mais importante é a pessoa que está infectada usar a máscara, para ela não passar muitos dos perdigotos para o ar, né? Mas a pessoa também que está no lado ouvindo, a pessoa que está infectada, também é importante que ela também esteja usando máscara. Então, na dúvida, todo mundo usa máscara, porque ninguém sabe quando a gente está infectado ou não. Aqui não teve ninguém falando de hidroxicloroquina, ivermectina, todas essas coisas. Inclusive, eu perguntei para os meus colegas, quando eu recebia muita mensagem do Brasil, dos meus pais, vocês não estão dando ivermectina, e como está a hidroxicloroquina? E eu perguntava para meus colegas aqui no Canadá, e a gente não vai fazer isso? A resposta era simples. Andréa, a gente aprendeu com o SARS-1 de 2003. Toronto foi afetado. Toronto e Hong Kong foram os mais afetados no mundo em 2003 pelo SARS-1. Morreram 44 profissionais de saúde aqui em Toronto por causa do SARS. Eles falaram, a gente aprendeu uma coisa. Quando aconteceu o SARS, cada semana existia uma notícia. É isso que vai curar. É isso que vai curar. Na semana seguinte, agora é isso. Na outra semana, não, agora é isso. E a gente estava tentando acompanhar e no final não era nada. Eles falaram, a gente aprendeu a lição, a gente só vai aplicar algum remédio se tiver evidência. E eles começaram a correr, fazer estudos aqui em Toronto. Randomizados, já tem vários andamentos, e já abandonaram, porque já logo no começo já foram mostrar os hidroxicloroquina, que já não, ninguém se fala mais, ninguém fala nem nada. Então, só faz mesmo que tem evidência. Evidência é distanciamento de 2 metros, é máscara, é o pronação, é o ECMO, né, aquela membrana de oxigenação, é intubação precoce. Então, são essas coisas que foram feitas aqui no Canadá. E só para terminar, o equipamento de proteção funciona. Tanto que funciona que a gente usa para a gente, não é? São os aventais, as máscaras, mas a gente também não pode esquecer dos relacionamentos de proteção individual. O que são esses RPIs? Os nossos amigos, os nossos buddies. Inclusive, existe aqui no Canadá, cada profissional de saúde, a gente no Toronto General Hospital, eles têm feito isso quando estava na crise, lá para abril, maio, aqui do Covid. Os profissionais estavam trabalhando com Covid, eles se juntavam em duplinhas e eles se apoiavam psicologicamente uns aos outros, é chamado buddies. As comunidades de ajuda, esse é o ECO que eu participo, de resiliência, aqui de Toronto. E os profissionais, psicólogos, psiquiatras que estão aí para ajudar a gente. E a gente lembrar, então, que a gente baixando a guarda, quando a gente está saindo do confinamento, é aí que a gente pode descuidar e ficar infectado. Eu ouvi isso hoje dos meus colegas de turma, que os alpinistas que mais morrem não são os que estão subindo a montanha, mas são os que estão descendo, que é quando eles baixam a guarda. Então, espero que esses objetivos a gente tenha atingido com essa aulinha rápida. Essas são as referências dos estudos que eu usei na minha apresentação. Gostaria de agradecer aos meus amigos do ECO daqui de Toronto, a Alisson, Sanjeev, a Mona e a Chantel, que muitos dos slides que eu apresentei aqui foram apresentados no nosso ECO de resiliência aqui do Canadá. E se vocês quiserem me achar, eu estou sempre no Twitter, todo dia. Tem o meu, eu tweeto o meu próprio, eu tweeto também pelo ECO Ontário e agora pelo projeto ECO Brasil. Então é só isso. Andréia, querida, parabéns pela aula maravilhosa. Só queria saber, esse é o ECO que está tendo tradução simultânea para o português? Não, esse é o ECO de resiliência, tá. Que é só em inglês, mas qualquer pessoa pode participar, se vocês quiserem. O que está sendo traduzido para o português é o ECO de tratamento do Covid, que acontece de terça-feira à tarde. Beleza, obrigada, minha querida. Obrigada, Andréa. Foi uma aula maravilhosa. Eu queria abrir agora para discussão, para perguntas específicas para a Andréa sobre o que ela expôs aqui para a gente. Se tiver já alguma pergunta que alguém queira... Estou vendo o Felipe ali com o dele levantado. Gente, só para continuar a pergunta da Roberta, nós temos informações no nosso site sobre o programa que você está fazendo tradução simultânea para quem estiver interessado. Vou colocar o link no chat, tá bom? Então,
É em inglês com tradução simultânea para o português. Quem quiser comparecer, eu vou botar a informação no chat. Obrigado. Diná, você queria fazer uma pergunta, por favor? Tem que desligar, abrir o microfone, Di. Andréia, tudo bem? Tudo. Ótima aula, obrigada. Por que nos Estados Unidos teve essa discrepância, teve tanto caso a mais do que no Canadá? Eles também fizeram os protocolos de máscara, distância. O que aconteceu para essa diferença enorme? Olha, não sei. Eu não estou lá nos Estados Unidos para viver lá. Se você escutar aquela entrevista da Paula Newton, ela fala que tudo que foi feito no Canadá foi feito nos Estados Unidos de maneira não tão homogênea. Então, alguns lugares fizeram bem feitos, outros não fizeram, outros demoraram para começar a fazer. E eu acho que talvez até o Felipe saiba melhor, porque o Felipe está aí nos Estados Unidos, mas eu não sei realmente o que está acontecendo lá. Está uma bagunça. A gente sabe que os casos estão aumentando muito. Então, gente, não sou da área médica, né? Então, só posso falar do que eu observo. Uma das coisas que a Andréa mencionou que me chamou a atenção imediatamente é que não teve nenhuma controvérsia em usar máscara. E aqui me impressiona o povo brigando no meio da rua, discutindo com atendentes de lojas, de restaurantes, porque não quer usar máscara e as pessoas exigindo que, para entrar no estabelecimento, tem que usar a máscara. Então, eu sei que aqui a questão da máscara é um tópico bem quente, bem político e tem muita controvérsia. As pessoas não aceitam que é questão de saúde e transformaram numa questão política e até religiosa, às vezes. Então, da minha observação, essa é uma das grandes razões. Um pouco parecido com o Brasil, né? Obrigada, Felipe. O André, acho que quer fazer uma pergunta, André. Eu queria fazer uma ponderação, e aí que a Andréa comente, ou quem quiser comentar, porque eu acho que a questão da aderência a esses protocolos, o uso de máscara, distanciamento social, isolamento, passa por um senso de comunidade, né? Passa pela percepção de que eu sou parte de um todo e que... Porque para 95% das pessoas, aproximadamente, difícil a gente ter esse número correto, né? O coronavírus sara sozinho. O problema é que ele é muito transmissível e aqueles 5% que precisa ir para o hospital acaba lotando o hospital e aquele 0,5% de letalidade, que é um número aproximado também, e varia, mas aquele 0,5% de letalidade, pegando a população quase inteira, 0,5% são milhares de pessoas, né? Então, o que acontece é que fica uma discussão se é grave ou se não é grave. E aí, como o nosso presidente falou, eu tenho passado de atleta, para mim vai ser uma gripinha. E aí ele mostrou, olha, para mim não é grave, então eu não vou tomar cuidado. Isso para mim parece uma falta de percepção do seu papel numa comunidade. Que ok, para você não é grave, mas a gente não está falando de você. A gente está falando da comunidade onde você mora, porque vai passar por você, que vai passar por outras pessoas, que vai chegar num idoso, vai chegar num cardiopata, vai chegar em alguém que vai lotar os hospitais e que vai morrer. Então, eu percebo, por exemplo, no Japão, esse uso de máscara já é uma tradição. Quer dizer, quando eu estou doente, eu não vou trabalhar, eu não vou transmitir para o outro, né? No Canadá, eu tenho essa percepção de uma cultura mais da minha participação do todo, um senso de comunidade, de colaboração muito maior. Agora, já os Estados Unidos e o Brasil, eu percebi que é um discurso egoísta, um discurso de, não, mas para mim é uma gripinha, não é tão grave assim. E aí a discussão de adere ou não a esses protocolos passa pela gravidade. Passa falando, não, mas tem gente que morre. Ok, mas olha só, 95% não morre. Não, mas teve criança que morreu. Não, mas a maioria das crianças passa muito bem. Então vamos abrir escola. Quer dizer, as pessoas que estão a favor de abrir escola não entendem que a escola vira um covidário. E a partir da escola vai ser uma distribuição gigantesca, né? Então, essa é uma ponderação que eu faço dentro dessa discussão. Porque as medidas são as mesmas, é tudo igual, só que a diferença é uma diferença cultural, é uma diferença de uma cultura mais individualista, que para mim tem muita relação com o trabalho, porque os modelos americanos de performance, por exemplo, são eu tenho que vencer, eu sou o melhor, vamos fazer ranking, premia o melhor, manda embora o pior. Então, acaba gerando uma cultura do salve-se quem puder, né? Do eu tenho que vencer, não eu tenho que estar junto, colaborar e etc. E tal. E a gente está vendo que essa pandemia está dando essa lição. O que me entristece é que isso não entra na discussão. Quando a gente vai discutir as estratégias,
a gente discute, mas é grave ou não é grave. E a questão é, mas se é grave para uma pessoa, por que os outros não podem também se restringir ou deixar de fazer alguma coisa ou abrir mão de alguma coisa pela vida do outro, né? Parece que para o brasileiro e para o americano não interessa, né? Muito bom, André, obrigada. E seguindo um pouco nisso, André, uma das perguntas que tem aqui no chat é se teve muita reinfecção no Canadá, porque você falou dos alpinistas quando descem, né, que abaixa a guarda, e acho que seguindo um pouco o que o André estava falando, teve muitos casos? Reinfecção, no caso, é a pessoa que ficou infectada e pegou de novo? Não, de quando eu não sei se é isso. Quem fez a pergunta foi o Nader, o José. Você quer explicar melhor a tua pergunta? Eu não sei se é isso ou se é que quando as pessoas abaixaram a guarda subiu muito de novo a infecção. Não sei se a segunda onda. Zé Rogério, você pode fazer a pergunta? Sim, desculpa. Estava desligado o microfone. Então, aconteceu muita reinfecção aí no Canadá? Reinfecção do que você está dizendo de pessoa... Do Covid-19, por exemplo. Quem teve, voltou a ter, não teve mais? Não tem essa estatística? Que eu saiba, ninguém pegou de novo. Tipo assim, pegar 2 vezes. Isso. Não, eu saiba ninguém. E a segunda onda, que é o que a Valéria estava perguntando, a gente ainda não teve a segunda onda. Você vê o nosso gráfico, se você lembra aquele gráfico que a gente mostrou, a Valéria subiu, 21 de abril foi o pico, caiu, e agora está basicamente zerado o número de mortes. A gente está achando que pode ter uma segunda onda à medida que vai começar a abrir as escolas agora em setembro. Hoje foi anunciado como que vai ser essa abertura das escolas, mas o governador já anunciou que vai abrir, as crianças vão voltar para a escola em setembro, 5 dias por semana. E então a gente está esperando que vai vir uma segunda onda por causa disso, mas por enquanto foi eliminado, tá zerado. Grato. Posso fazer uma segunda pergunta? Claro. Então, com relação, eu fiz até em particular para a Andréa, com relação assim, ao profissional de saúde, eu tenho, por exemplo, vou dar o meu exemplo, eu sou diabético, tenho 65 anos, né? Estou 4 meses parado e dá uma aflição, quero voltar a trabalhar, não quero trabalhar, não tenho medo de voltar a trabalhar. Como que funcionou no Canadá? Os profissionais nessa linha de risco voltaram a trabalhar ou estão reclusos ainda? Como que está funcionando aí no Canadá? Agora já voltaram, né? Porque agora já está basicamente todo mundo voltou, inclusive a pesquisa, tudo no hospital está funcionando, voltou, mas a gente ainda está tudo limitado no número, então eu só posso ver, por exemplo, 6 pacientes num período, porque eles têm que ficar separadinhos na sala de espera. Eu vejo todo mundo com máscara e face shield, e eu já até tive um cold blue, sabe? Cold blue, aquele da emergência, e eu tive que atender toda protegida e tal, estava lá no hospital. Mas quando a gente estava nessa fase, Zé Rogério, do pico ainda lá para abril, maio, que a gente ainda tinha muito caso, parou tudo, parou cirurgia, parou tudo, só ficava mesmo os serviços de emergência, e os residentes basicamente seguraram as ondas dos profissionais mais idosos. Eles não queriam que os profissionais idosos ficassem atendendo paciente na linha de frente, principalmente na emergência. Então, aqui o redeployment, né, que é o remanejamento, muita gente teve que ser redeployed para ir para as áreas de frente. Eles não queriam ninguém que tivesse fator de risco. Ok. Ninguém. Só gente jovem e sem fator de risco. Ok, grato. Não? É uma pergunta muito importante do Zé Rogério e que liga um pouco com a semana passada, né? Que é o receio dos profissionais voltarem, mas também dos que não quiserem voltar, como vão ser tratados e protegidos e cuidados pela comunidade, não só de cidadãos, mas dos próprios colegas, né? Acho que a gente conversou um pouco isso.
e também é uma questão muito importante de se colocar, né? Como que tem a continência de todas as partes, né? Eu não sei se tem mais alguma questão. Marta, por favor. Oi, nossa, parabéns, foi magnífica a apresentação. Desculpe, dá para ouvir? Dá para ouvir. Então, assim, acho que pegando a carona com a pergunta do José Rogério e também o comentário da Valéria, professora Andréa, e como é que está o uso então dos teleserviços, né, da telemedicina, até para a equipe da reabilitação, por exemplo, a gente teve que fazer toda uma legislação para permitir o acesso até, acho que é muito relevante o posicionamento do Nader, né, quer dizer, e aqueles que têm esses fatores de risco ainda, se expõem ou não, né? Obrigada. Então, agora já está tudo voltando, basicamente, atendimento normal, mas o que acontece foi engraçado, porque quando foi em março, fechou tudo. Eu só podia atender paciente por telemedicina. Então, eu ia para o hospital para fazer todos os meus atendimentos de lá, porque tinha o prontuário do paciente, tudo, mas era tudo feito por telemedicina. E foi engraçado, assim, que aquilo que a gente sempre sonhou em fazer, que era a telemedicina funcionar mesmo, né? Que a gente não conseguia, porque ninguém tinha o equipamento, não tinha câmera, não funcionava. Em 2 semanas, o que a gente não fez em 5 anos com a telemedicina foi feito em 2 semanas. 2 semanas estava funcionando, todos os pacientes tinham sua câmerazinha, se não tinha, a gente atendia sem câmera mesmo, só por telefone. Mas a gente ficou impressionado de fazer, e agora os pacientes não querem mais voltar ao que era antes. Eles querem continuar fazendo minhas visitas. Então, hoje eu atendi 3 pacientes que vieram em pessoa, 2 por telemedicina, e o resto, acho que foram 5 por telefone. Então, os pacientes querem continuar, porque eles falam assim, se for só para conversar, não precisa me examinar, eu não quero vir, eu quero continuar fazendo isso por telefone. Antigamente, a gente não podia cobrar do governo, a gente cobra o convênio